Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para aquele vídeo prometido com Álvaro Kellias. Agora eu vou acertar a pronúncia do nome dele aqui, tá? E o meu sobrenome também, muitas pessoas erram, porque se escreve Tagliati, mas a pronúncia correta é Tagliati. Então, assim, eu sei muito bem o que é isso, muitos me chamam de Tagliati, porque se lê assim, mas é Tagliati. Álvaro, show de bola. Hoje a gente vai falar sobre arbitragem, sobre o VAR, sobre as novas recomendações da FIFA. A gente vai falar. O papo vai ser mais sobre esse. Vocês não viram o outro bate-papo nosso? O Álvaro conta a história dele, conta histórias interessantes, cita alguns jogadores aí que eram chatos pra cacete, até citam lá que, na opinião dele, é mau caráter. E foi muito legal, contou história. Pô, ficou bacana demais. Álvaro, boa noite. Aquele outro vídeo que a gente acabou de gravar foi um boa tarde, agora é um boa noite. Boa noite, Juliano. Prazer aí estar falando com você novamente e com seus amigos aí do canal do Juliano Tagliati. É isso, né? Isso. Esse negócio de nome, ao longo da minha carreira de futebol, eu deixei para lá porque eu corrigia no início, corrigia, mas não dava, porque você ia num lugar diferente, né? E no domingo você ia para Fortaleza. Aí chegava lá, o cara, não, o Álvaro Quelhas. Aí eu falei, então deixa aquele, cada um falar do seu jeito, É, pronto. Aí larguei para lá, entendeu? Então pior acabou que correto, eu fiquei veterinário. com dois nomes, né? Tem o meu nome de família, da minha família, dos meus amigos que me chamam, né? Quando chamam pelo sobrenome Kellias, e tem o Kellias do futebol, sem problema nenhum. Show de bola. É igual aquela coisa, né, que o árbitro tem uma mãe que ele deixa em casa, né, no dia do jogo, e tem a mãe É, que o pessoal é xinga que bem é a assim, é bem mãe assim. dele. É mais ou menos por aí. Ô, Álvaro, primeira coisa que eu quero tratar com você é o seguinte: é, sobre o VAR. Hoje não é mais uma discussão, o VAR deve existir ou não deve existir. O VAR existe, ainda bem que ele existe, porque assim, uma dificuldade das pessoas entenderem é que o VAR não veio para solucionar todos os problemas. O VAR veio para diminuir o maior número de erros e procurar ser o mais justo possível. Você concorda com isso, Álvaro? Sim, claro, o VAR, né? Depois de muito tempo e muita resistência lá da International Board, né? Ele acabou sendo aceito, né? Acho que uma decorrência normal do status que o futebol ganhou como espetáculo, né? Como um espetáculo que é transmitido, né? E cada vez mais as transmissões são a maior fonte de receita dos clubes, não é isso? Então, você tem um campeonato inglês que vai para a Ásia, que vai para a África, que vai para aqui, para a América, né? Então, vamos dizer assim, nada mais coerente de que essas imagens tenham validade, né, para poder fazer com que as decisões da arbitragem realmente sejam as mais justas possíveis, né? Já que o olho humano não é capaz, né, de identificar com precisão tudo que acontece no campo de futebol, né? Isso aí é evidente. Então, acho que o VAR é um recurso importante, né? E que veio trazer melhorias ao futebol. Agora, claro que isso não significa que o uso do VAR, né, ele é perfeito, ele não precisa de ser desenvolvido, ser aperfeiçoado, né? Claro. Até de sofrer algumas modificações a partir de avaliações que sejam feitas, né? Acho que com relação à regra 11 do impedimento, alguma coisa, já começando o papo, né, Juliano? A Sim. questão, o VAR, eu acho que o VAR, em relação à regra 11 do impedimento, o VAR precisa ser revisto, né? Porque ele trouxe certas situações de impedimentos que estão sendo marcados por conta de 10 centímetros. E Então, aí, e qual é a sua opinião sobre isso, Álvaro? Porque assim, sempre vai ter os centímetros, né? E tem o erro que ele é manuseado ali e tal
por uma pessoa, tem que colocar no frame certinho ali. Qual é a sua opinião sobre esse lance do impedimento? Eu vou falar a minha opinião aqui. Independente de qualquer coisa, vai ter sempre uma reclamação, para lá ou para cá. Eu acho que eu acho que tem que ter o VAR e deve se olhar o impedimento no VAR, para deixar isso bem claro, tá, pessoal? E o que o VAR colocou, a pessoa que colocou ali, para mim, tá valendo, eu aceito, lógico. O que o Álvaro falou é perfeito, é evidente, não só o VAR, mas em tudo na vida a gente tem que procurar estudar, aperfeiçoar e melhorar. O VAR e o manuseio do mesmo ia ficar fora disso. A minha opinião, sabe aquela coisa na dúvida? Então não adianta eu reclamar, na minha opinião, 5 centímetros, 10 centímetros. Poxa, anulou um gol aqui, estava impedido por 18 centímetros, por 5 centímetros. Eu acho que não tem que chorar. É isso aí e acabou, ao meu ver. Você discorda? Não, é aquela coisa. Eu queria ponderar, Juliano, é o seguinte: o VAR ele não modificou a regra 11, o texto da regra 11 conforme ela era, né? Só que quando não tinha VAR, tinha subjetividade do árbitro. Então, aquilo que hoje está aparecendo como impedimento, nunca foi impedimento, porque visualmente você não conseguia identificar que o cara estava com o ombro na frente. Não existe, né? O ombro na frente, na verdade, é a mesma linha, né? Então, o que a regra precisa ser aperfeiçoada, e eu acho que precisa mudar a regra, precisa mudar a regra, não é mudar o VAR. Tem esse negócio de frame aí que você falou, que também ninguém me mostrou ainda qual é a precisão do frame, né? E daquelas linhas que estão sendo traçadas, né? Porque se a linha é traçada no momento do frame lá, que o cara dá, isso, do quadro a quadro lá, faz diferença que você, inclusive, que é da educação física, sabe que um jogador que tem que corre com velocidade, uma fração de segundo, o cara se projeta na frente. O Né? momento do passe, na hora que a bola realmente sair do pé dele, claro, isso tudo entra. Se o cara, se aquele stop lá, se aquele stop é dado com um momento atrasado, o cara vai ficar impedido lá na televisão, não é isso? Então, o que acontece? Eu acho que tem que ter um ajuste no texto da regra 11 para poder criar uma ideia de mesma linha que elimine, vamos dizer, os extremos, né? Por exemplo, tá com o ombro na frente, está adiantado. Não está. Está na mesma linha, entendeu? Agora, o quanto que isso vai ser, tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser estudado, né? Tem que ser estudado, tem que ser pensado, né? Já que agora o VAR está verificando essa posição de impedimento. Mas eu não acho. Por isso que eu falei no início, a regra 11 tem que ser atualizada em função do avanço tecnológico que o VAR trouxe. Né? Você não pode punir um jogador que está com meio pé na frente do outro jogador. Meio pé na frente não é vantagem nenhuma no futebol. Né? Meio pé na frente. Pô, não é vantagem. Né? Pode ser, Imagine só, meio porque olha pé, o só. cara chega numa bola que às vezes ele não chegaria por meio Olha pé. só como é que não é. Mas o meu argumento é o seguinte: olha só como é que não é vantagem. Às vezes você está falando isso aí, você está falando ali no corpo a corpo, um do lado do outro ali. Né? Esse aqui está um pouquinho na frente desse. Acontece que tem jogadas de impedimento que os jogadores estão afastados completamente. Então, não é porque esse jogador atacante está com o joelho na frente que ele está levando vantagem sobre esse defensor aqui. Por quê? Porque eles estão tão distantes no campo, tão Não distantes, necessariamente ele está levando vantagem. E a e ele não ideia está levando vantagem, porque esse defensor aqui, estando distante desse atacante, ele não tem condição de fazer a marcação. Entendeu? Então,
não é pelo joelho na frente que o atacante está levando vantagem. O atacante está levando vantagem porque ele está distante do outro. Não está próximo, está distante. Sim, não, Então, concordo assim, totalmente com isso. aquele treinador, o Arsène Wenger, ele tem uma proposta de texto, de mudança do texto da regra 11, que exatamente vai no outro sentido, dizer o seguinte: quando houver alguma coincidência, tá legal, né? Então, assim, se o atacante tem um pé do Tá. atacante com um pé do defensor, tá, E a tá. linha, se ele tiver. E aí a ideia dele é qualquer parte do corpo, ou só, por exemplo, também as mãos, porque eu Não, já. as mãos estariam fora, né? Porque as mãos não marcam gol, não é isso? Então teria que Sim, ser a parte do corpo que realmente pode ser, pode ser pode fazer um tocado, gol, né? claro. Então, Sim. assim, eu penso que eu sou a favor disso, né? Porque isso tem trazido muitos dissabores e decepções para a torcida e para o próprio jogo, né? Porque está seguindo a regra 11 como está, e aí você tem invalidado gols, né, que na verdade deveriam, né, deveriam ser validados, não é que deveriam ser validados, né, porque a regra é clara, né, mas Poderia ter dado impedimento ou não, né, Álvaro? No são caso, gols que não ferem o espírito do jogo, porque, bebê, da a regra. regra, né, para o nosso pessoal que está nos acompanhando, tem o texto da regra e tem o espírito da regra. Né? Uhum. São duas coisas diferentes. Então, qual é o espírito da regra? Do impedimento. O espírito da regra de impedimento é o quê? É você não tirar vantagem desleal, ficar na frente, não é isso? Né? Sim, O sim. banheiro é o banheiro da pelada, né? O que é o banheiro? Ah, o banheirão, ele só fica na banheira. Oh, aí você se beneficia de uma posição de ficar lá perto do gol, é isso? Então, a regra do impedimento, inclusive, foi criada, a regra não havia impedimento nas primeiras regras do futebol, olha lá, em 1863. Ela foi criada depois para evitar o quê? Que o time se lançasse sobre o goleiro, né? Sobre o gol. Então foi criada a regra do impedimento, né? Então o espírito é que precisa ser preservado. Eu acho que há como fazer isso e melhorar isso aí para o futebol. O impedimento, só o pessoal, só para deixar bem claro também, o impedimento é a regra mais sensacional que existe no futebol. E são esportes que têm o impedimento, como, por exemplo, o futebol, o rugby, que a princípio era o mesmo esporte, e em 1863 eles romperam, mudaram algumas regras, transformaram os esportes, e o futebol americano, que também tem um impedimento, que é a própria linha da bola, que é a linha de scrimmage, que você não pode fazer o passe além dela. E o futebol americano ele é filho do futebol e do rugby. O impedimento é a regra mais linda e sensacional que temos no futebol e que, dentro do impedimento, você tem todas as táticas, ou praticamente todas as táticas de jogo, táticas de como você vai pressionar o adversário, da linha de defesa. O impedimento é maravilhoso. Diminuir o tamanho do campo, né? Diminuir o tamanho do campo. E por isso, muito por conta disso também, que os times começaram a jogar mais até com os goleiros, porque isso acaba dando uma amplitude, mesmo que seja mais atrás, e também uma profundidade maior, porque eles conseguem abrir um pouco mais o campo. E aí entra mais uma questão tática. É, Você, bem, você só te interrompendo, porque claro, você foi muito feliz nesse negócio aí do impedimento, porque tem pessoas, né, das quais eu discordo frontalmente, que dizem que tem que acabar o impedimento, pelo ou que amor tem de que colocar Deus, o impedimento só dentro da área. E aí vai mudar a dinâmica do jogo completamente. É outro jogo, não é o jogo que nós conhecemos. Então, você foi perfeito. A regra do impedimento é a melhor regra do futebol, porque é a partir dela que você cria toda a tática, né? Toda a movimentação, o posicionamento dos jogadores. Com o desenvolvimento do futebol, lembrar aí os amigos que te assistem nisso, e eu, como sou mais antigo, né? Poxa,
Eu, quando vi o futebol lá nos anos 70, né, que eu comecei a ver o futebol, era aquele clássico 4-3-3 dos dois pontas, o ponto esquerdo e o ponto direita, né? E eles ficavam quase que na linha do meio de campo, quase numa linha de três com o centroavante, chamado centroavante. Eles não recuavam, eles ficavam ali. Chegava e matava, né? Hoje em dia a gente tem um jogo que você vê duas linhas muito próximas, né? Compactando o campo, não é isso que as equipes fazem, né? Fazem duas linhas muito próximas de defesa, então eles encaixotam a equipe adversária. E aí está a grande graça do futebol, que é vencer essas duas barreiras ali na frente da área ou na entrada da área, né? Foi a evolução do futebol. Se você acaba com isso, né? Desmancha tudo, é só um jogo de lançamento, né? Acaba com o jogo, é uma regra maravilhosa, é uma regra maravilhosa. Eu entendi o que você falou, talvez algum acerto dentro da regra 11 fosse interessante. Essa ideia do Wenger, eu entendi, acho que deve ser estudada e talvez testada primeiro, né, na aplicação e tal, mas de qualquer maneira, em algum momento vai estar o pé do cara ou o pé do outro, aí ele conseguiu, porque aí, nesse sentido aí, ele vai levar muita vantagem e não vai ser impedimento. Ou seja, também mudaria bastante. E nesse caso, ele levaria muito vantagem, porque ele estaria um corpo na frente, por exemplo. Né? Então, assim, isso tem que ser estudado, tem que ser visto. Eu gosto da forma como é, e eu prefiro me adaptar da forma como é, mas alterações sutis que não firam o espírito, principalmente, da regra do impedimento, eu sou muito a favor também. E o espírito também, a gente está falando da regra do impedimento, tem muito espírito da regra do pênalti também. Porque poucas pessoas sabem, mas a primeira vez foi dado um pênalti, aconteceu uma falta ali perto e o pessoal começou a brigar. O próprio goleiro pegou a bola, contou a distância lá, contou os 11 passos, colocou a bola, saiu do gol e deixou o outro bater. Ou seja, era uma situação de gol. E muitas vezes, eu gosto muito do... Eu acho, Álvaro, não sei, você, árbitro FIFA, vai falar disso com muito mais propriedade do que eu. Mas eu acho que dentro da área, há faltas e faltas dentro da área. Há muitas vezes até a maneira como o atacante se coloca ou se comporta dentro da área, numa posição que ele não vai alcançar a bola nunca, por exemplo. Aí tudo bem, o zagueiro pode ter uma atitude estúpida, de uma bola bem alta, ele puxa, ele empurra, como nós até já vimos isso no nosso time esse ano. A bola vai passar lá longe e o cara me empurra, o jogador. É pênalti, ok. Não estou discutindo que não tenha que ser dado pênalti. Mas muitas vezes, como no futebol americano, pegando o exemplo aqui do outro futebol, às vezes a bola você não pode ter contato antes de sair da bola. Às vezes tem um contato com a bola muito alta e nada é marcado, porque o cara também não ia pegar aquela bola, o próprio jogador de ataque ali. Então é só para fazer essa comparação. Eu queria falar contigo agora, não, primeiro, você concorda com isso em relação ao pênalti, a faltas e faltas, lances e lances, ou não? Sim, eu acho que o seu raciocínio faz sentido, acho que faz sentido, porque há lances e lances, né? A atitude do primeiro, a atitude do defensor, né? Há várias formas, a imprudência, a forma temerária, não é isso? A maneira intencional, né? Uma coisa é o cara puxar a camisa do outro, você vê que ele fez isso. Outra coisa é ele tentar chutar a bola e acertar o pé do outro na disputa da bola, né? E aí entra isso que você falou, a posição que está, né? Porque tem situações até esdrúxulas, né? Que a gente considera esdrúxula, né? Que o cara está saindo da área, né? O atacante está saindo da área e o defensor, né? Vai de forma imprudente, calça o cara estava saindo para a linha lateral, quer dizer, ele não tinha nem intenção de ir para o gol, né? Ele estava com uma intenção de completo o gol, assim o pênalti é marcado, né? Então,
Eu Isso acho não que, fere a regra, né, Álvaro? Mas fere o espírito da regra em si, do pênalti. Que o sim, espírito da regra em si é uma. O pessoal situação de gol ou de possibilidade de gol, que não cabe nem um pouquinho dentro do exemplo que você deu aí, que foi perfeito também. eu acho que como a gente está falando, né? A, a, as regras se desenvolveram, evoluíram, tal e coisa, mas nada impede que elas sejam alteradas, né? Dentro do espírito da regra, né? Que é isso que é importante, né? Então, Sim. claro, se o cara tá de frente para o gol, tá indo para o gol, tá procurando o gol e sofre uma falta dentro da área, né? Aí o espírito da regra é proteger, né? A iniciativa de fazer o gol, né? Daí o pênalti. Agora, como você falou, em outras situações, né? O sujeito não tem nenhuma intenção, e às vezes até o defensor, porque a gente sabe, né? Quem jogou, quem como eu, optei muito tempo, você diz assim, o cara, mas assim, tem coisas que acontecem no futebol, né? Que você, ontem mesmo, o cara do Juventude aí, né? Sozinho, não tinha ninguém dentro da pequena área, ele sozinho chutou a bola por cima, né? Que você diz assim, pô, nem um peladeiro faria isso. O cara fez. Então, assim, os acidentes de jogo acontecem também, né? Um defensor pode cometer aí ter um acidente e fazer uma falta, mas que não é uma falta, né? Como eu falei, o cara tá de costa para o gol, tá indo para a linha lateral, aí leva um calço sem querer, né? E aí vai dar o pênalti. Então, assim, é uma coisa, eu acho que, né? Assim como o Juliano, por exemplo, eu defendo que eu falei no outro vídeo nosso, né? Sobre a questão do número de faltas do nosso futebol, né? Eu defendo uma limitação do número de faltas, de uma forma, vamos dizer, semelhante ou pensando, inspirada no basquete, no futsal, né? No basquete e no futsal e no handball também, né? No handball, né? Porque eu acho assim, o campo é muito grande, tem muito espaço, então é possível você evitar as faltas, não é isso? É possível de evitar as faltas. Quando tem um número excessivo de faltas, é porque o jogador está fazendo falta intencionalmente. Então, eu acho que. E aí não pode deixar para o árbitro, não pode deixar para o árbitro, né? O árbitro, vamos dizer assim, arbitrar em que momento ele está sendo excessivo. Acho que a regra tem que prever. Por exemplo, cada equipe só pode fazer 7 faltas por período, vamos supor. Então, 7 vezes 7 7, 14, 28. Ainda é muito, né? Vamos botar 5. Muito. Cada equipe só pode, igual o basquete, aí acabou caindo no basquete, né? Bom, deixa para lá. Não importa aqui, é só um exemplo para o pessoal que está acompanhando. Mas Claro. 5 faltas de uma equipe, 5 faltas de outra, 10 faltas no primeiro tempo. No segundo tempo, 10, 20. Você que acompanha a Premier League sabe que na Premier League tem jogos, vários jogos com menos de 20 faltas. É. Vários jogos. E eles Vários. não iam sofrer nem um pouco com essa regra. Os Pois times, é. principalmente a Premier League e também os árbitros. Por quê? Porque também não é dado o que a gente acabou de falar, que é lances e lances, faltas e faltas. E eles levam isso dentro da área muito a sério, até porque as regras foram criadas lá. E fora também, muito lance de contato, que aqui é muita falta que o jogador faz, mas muitas faltas o árbitro faz porque o árbitro dá porque está cansado. Muitas faltas é outra situação também, isso ao meu ver. Igual, por exemplo, E tem as simulações que lá não tem, né? Que lá não existe. o cara não ajuda, exato, simula. E a torcida vai o jogador o tempo inteiro. A própria torcida do time dele reprova esse tipo de comportamento, né? O Sim. sujeito está se jogando. Né? No treino, os jogadores chegam junto, o capitão do time, que lá tem capitão, tem o segundo capitão e tem o terceiro capitão. Esses caras, eles têm uma ascendência muito grande no elenco. Então, chega um cara de fora com um comportamento assim,
eles moldam ele ali dentro do que é para ser colocado. Você vê grandes equipes jogando futebol fazendo poucas faltas, Uhum. a maior parte delas. Isso poderia ajudar a educar aqui. Mas, por exemplo, o sujeito chega, uma bola dividida no ar, o atacante tem aquele contato. Poxa, no futebol é um esporte de contato, diferente do basquete, que não é um esporte de contato. Mas o seu exemplo cabe demais, a sua ideia aí relativa ao basquete é uma ideia interessante. Eu prefiro do jeito que é, mas eu não sou contra essa ideia, não. Acho legal. Às vezes o atacante vem, ele disputou, ele apoia no cara, nem foi na falta nem nada, ele subiu, faz o gol. Lá fora é gol. Ninguém nem cogita falar que aquilo ali foi um lance de falta. Aqui, quantas vezes eu vi esse tipo de lance acontecer e é dado falta e é marcado e não é o gol? Eu não Uhum. vejo a maioria desses lances como falta. É porque eu vejo, eu penso, Juliano, que tem o seguinte: o árbitro, né? O árbitro tem a falta mais advertência, não é isso? E o cartão vermelho, né? Que pode ser de uma falta ou não. Então, há uma distância muito grande entre a advertência, o cartão amarelo e o cartão vermelho. Eu acho que precisa de uma sanção. Claro que isso tem que ser submetido a teste. Eu não estou dizendo que a minha ideia vamos dizer assim, é 100% definitivo. Eu queria ver isso testado, entendeu? Porque o que acontece? O jogador tem um cartão amarelo. Aí ele faz uma falta de quebrar o jogo, né? E aí você faz o quê? Você dá o segundo amarelo e expulsa? Entendi. Então, eu acho que em certas circunstâncias, o jogador tinha que ser excluído, a equipe tinha que ser punida com a exclusão de um jogador por uma falta tática dessa, entendeu? Não Então, exatamente por uma expulsão definitiva, mas isso precisa de teste, como é que ficaria, né? eu pegando outro esporte, um esporte também que eu acompanho bastante, que citei aqui, o rugby quando joga, porque o rugby, para quem não conhece, às vezes está vendo eu falar aqui, o rugby tem o árbitro também, tem dois assistentes, só que eles correm um lado inteiro do outro, tem impedimento. O rugby e o futebol são muito parecidos. E no rugby, quando o jogador toma o cartão amarelo, ele sai do jogo por 10 minutos. Essa é a sanção do cartão amarelo. Eu tomo amarelo, eu não tomei amarelo e fiquei ali, não. Eu tomo amarelo e o meu time fica com um a menos por 10 minutos. E depois, se ele tomar o outro amarelo, aí é vermelho, é igualzinho. Ou ele pode tomar o vermelho direto e o time fica com um jogador a menos o jogo inteiro. Só, talvez, dentro do que você falou, é um tipo de sanção que poderia usar ou mudar a cor do cartão, né? Um cartão azul e tal, não sei. Uhum. Eu não vou entrar muito no mérito dessa questão. Eu queria tratar um outro assunto com você agora, Álvaro, que é sobre a mão, né? A mão, quando a bola pega. Outro dia eu estava conversando muito isso aqui com os meus primos lá, o Maicon e o Jarbas. Aí, assim, do jeito que está a regra e do jeito que a orientação, pegou a mão no ataque. Você, por exemplo, é contra isso, que outro dia a gente está conversando no WhatsApp também. Há lances e lances muito estranhos. Eu vi, por exemplo, é, a série do Tottenham agora na Amazon Prime, aí mostra um lance lá do Lucas que cabe muito o exemplo de quem é contra isso. O Lucas, uma bola dividida, ele caiu de costa, deslizando, o jogador do time adversário, se eu não me engano, até era o West Ham mesmo, chutou, a bola pegou na mão do Lucas, que estava deslizando de costas, pegou aqui, ó, no braço, aliás, e sobrou para o Harry Kane, que fez o gol. Aí olhou, a bola tocou aqui e aí foi invalidado o gol. Álvaro, você é a favor dessa nova orientação no ataque? E essa outra também que eu vou te perguntar. Por exemplo, Flamengo, que surgiu por causa do lance do jogo Flamengo e Inter, que você com certeza sabe o lance que é. O jogador do Flamengo chuta, porque, assim, me corrija se eu estiver errado, se toca em outro jogador muito próximo, desvia e pega na sua mão, ou pega numa parte do seu corpo e depois pega na sua mão, a recomendação é para não dar a mão, certo? Certo, correto, correto.
Só que, por exemplo, nesse lance, o jogador do Inter, a bola pegou na coxa e assim, parece que o jogador, que me recordo o nome agora, dá um soco na bola na hora que ela escapa dele assim. Ele leva a mão na bola e Aham. como é que você vê esses dois lances, do ataque e da defesa? Bom, então assim, vamos lá. Com relação, vamos começar pelo ataque. Com relação ao ataque, a FIFA fez essa modificação, né, tentando eliminar qualquer possibilidade de um gol ser marcado, né, após um toque de mão. Né? Tem o famoso caso do Thierry Henry, não é isso? Francês, que eliminou a seleção da Irlanda do Norte, se eu não me engano, da Copa do Mundo, porque Isso ele aí. controlou a bola com a mão para fazer o gol. Né? Então, isso ficou um lance famoso. Então, aí a FIFA introduziu isso. Mas eu acho, minha opinião, conforme a gente já falou, é que essa modificação no ataque, ela fere o espírito do jogo, né? Por quê? Pô, se o cara tá, né, o cara botou a mão na cabeça para coçar o cabelo, a bola, pô, bateu, veio de trás, bateu na mão dele, né? Tô fazendo aqui uma brincadeira, né? Pô, eu acho que não tem irregularidade nenhuma, porque acontece no jogo de a bola replicar, né? Vamos dizer assim, uma jogada dentro da área, a bola replica, bate no rosto, bate no nariz, bate no joelho, bate na barriga, bate em vários lugares. Por que não bater na mão? Por que não bater na mão? Né? E mais, com o VAR, né? Claro que tem um problema do VAR com VAR e sem VAR, né? Porque a maioria dos jogos no mundo ainda é sem VAR, não é isso? Profissional que eu estou falando, né, gente? Profissional, estou falando de amador, não. A maioria dos jogos profissionais no mundo ainda é sem VAR. Então, também esse é um problema. Mas vamos lá. Com o VAR, você tem o vídeo para analisar esse caso que você falou aí do Lucas, que bateu aqui, você analisar, né, se aquele toque na mão, no braço, foi realmente feriu o espírito da regra do jogo, que é não jogar com a mão. Você sabe muito bem que você estuda, você acompanha o rugby, você já falou aí, né? O rugby e o futebol são filhos, né, da mesma barriga, vamos dizer assim, não é isso? Uns que achavam que tinha que jogar com a mão e outros que discordaram que fizeram futebol, não é isso? Então, é, é, no futebol, jogar com a mão fere o espírito do jogo, que é não jogar, não usar as mãos. Mas nesse caso que você mencionou, do Lucas, e em outras situações, não fere o espírito do jogo, porque o cara não tem como, né, amputar a mão. Né? Por exemplo, eu estou aqui, vamos lá, um exemplo. Né? Um exemplo. Eu estou com as duas mãos aqui. Aí você chuta, bate nos meus braços e volta para você fazer o gol. Poxa, eu cometi alguma irregularidade estando com o braço aqui? Não, eu não feri o espírito do jogo. O braço estava aqui, eu botei aqui para não bater no meu peito, E tal. apertou o peito, não tem como, né? Sim. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que a FIFA exagerou nisso e, de fato, eu não gostei, porque a gente já até viu algumas situações, inclusive no Campeonato Brasileiro, até jogo do Vasco teve, né, do Cano e tal, né, que eu acho que é injusto, né? Eu acho que é injusto a anulação de uma jogada em certas circunstâncias. Com relação à defesa, no jogo defensivo, né? A FIFA observou corretamente que os jogadores estavam ferindo o espírito do jogo. Como? Né? Levantando a mão na hora do cruzamento, abrindo os braços na hora do cruzamento. Veja, né? Aí ele está ferindo o espírito do jogo, porque quando ele levanta o braço no cruzamento, na barreira, né? Vai bater a falta, o cara pula, levanta o braço, evidentemente que ele está ferindo. Ele levanta o braço, ele não bate na bola, mas a bola, ele fez uma barreira, ele fez um bloqueio, né? Como se fosse o bloqueio do vôlei. Então, aí ele está ferindo o espírito do jogo, né? Ele está ferindo claramente o espírito. Então,
Contra isso, a FIFA arrochou, né? E disse, olha, se o braço está levantado, se o braço está aberto, se o braço está isso, se o braço está aquilo, né? Você está burlando o espírito do jogo e tem que ser punido. Aí vem aquela sua exemplo de quê? Né? Exceto quando a bola repica. Não é isso? Aí que está o dois pesos, duas medidas, né, ô Juliano e amigos aí. Porque se na defesa, quando a bola repica, o cara chuta de mau jeito e a bola bate no braço dele, a FIFA diz, não é mão, certo? Certo. E no ataque, na própria me... pessoa, né, Álvaro? Ou, então, no texto, pelo menos, eu interpreto assim, quando repica na própria pessoa, ou repica no que companheiro está muito próximo. do lado e pega. Que está muito próximo. Só Sim. que no ataque não é a mesma coisa no ataque? E aí entra outra situação. Eu tô até mudando de ideia em relação ao ataque. Aquele dia eu te falei, mas conversando e tal, refletindo, realmente concordo. E entra outra situação, né? São duas colocações aí que diminuem as possibilidades, inclusive, do gol, né? Tanto quando é na defesa, quanto quando é no ataque. Exatamente. Então, eu acho que aí houve uma espécie de dois pesos, duas medidas, porque essa forma involuntária ela acontece tanto na defesa quanto no ataque. Cabe à arbitragem julgar, né? Continua a julgar a interpretação disso. E mais, eu vou mais além. Eu acho que, por exemplo, no caso, eu sou a favor de outra coisa que não tem a ver muito com a regra, mas tem a ver com os regulamentos. Eu acho que o jogador desonesto ele tem que ser punido com severidade. Então, um jogador que mete a mão na bola para fazer um gol e é punido, né? Ele tem que ser severamente punido porque ele foi tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, Álvaro, fala de novo, porque deu uma travada aí. Repete essa eu estou última. dizendo o seguinte: uma coisa são as regras, outra coisa são os regulamentos. Uhum. Eu defendo que um jogador que usa a mão deliberadamente para tirar uma vantagem, para enganar o árbitro, para tentar um gol, né? Ele deve ser punido severamente. Sim. Uhum. Concordo. Ou mais além, olha, um jogador desse poderia ser até excluído. Se a gente pegar o handball, né? Não vamos expulsar ele, não, para não prejudicar a equipe. Porque tem isso também, né, Juliano? E o pessoal que está nos ouvindo aí. São 11 jogadores. Não dá para não dá para controlar a mente de todo mundo. Então tem um sujeito lá baita irresponsável, vê bem, um sujeito baita irresponsável, né? Que prejudica toda a equipe sendo expulso. Então, por exemplo, a mão, né? Ela pode ser punida com mais severidade desde que você substitua aquele jogador. Tá entendendo o que eu quis dizer? Tô entendendo, mas Por exemplo, um jogador lá mete a mão, faz o gol com a mão. Mas aí você está falando na parte só ofensiva do jogo ou na defensiva também? Não, só na ofensiva. Na defensiva não, é claro, porque se ele botou a mão para impedir um gol, aí ele tem que ser expulso mesmo. Não é isso? Perfeito. Concordo, ó. Então, assim, são coisas para pensar, né? Para refletir e tal, né? E que podem fazer com que o jogo saia mais gols, com que o jogo seja mais limpo, não é isso? Porque quem gosta de futebol, né? Eu gosto de futebol. Eu gosto de ver coisas bonitas no futebol, coisas difíceis que eu não sou capaz de fazer, que você vê o cara fazendo e tal. Não, porque, pô, dar pontapé, grosseria, meter a mão na bola, qualquer um é capaz de fazer isso. Qualquer um é capaz. Entendeu? Não vale nem o espetáculo de você
pagar uma TV, um canal pago, de você pagar uma assinatura, você pagar um ingresso, né? Você pagar R$ 80 para ir num jogo de futebol, só pancadaria, só grosseria. Isso aí você vê em qualquer lugar, não precisa ir lá no campo de futebol para ver isso, pagar para ver isso. Isso não Entende? deveria ser lugar, né? O campo, o jogo deveria ser jogado, né? De forma dura, viril, mas honesta e na bola. Beleza, Álvaro. Eram esses temas aí, ó. Falei para você que não ia ser tão curto esse vídeo, não, hein? Foi muito bom. Ô, Álvaro, tem algum outro tema que eu não abordei contigo aqui que você gostaria de abordar? E também eu quero fazer o convite a você, se às vezes a gente pode gravar uns outros vídeos falando sobre isso. Foi muito bom o nosso Sim, bate-papo aqui, foi maravilhoso. Gostei sim, bastante. não, a gente pode, a gente tô aí, quando a gente puder, a gente grava outro sem problema nenhum. Nós estamos agora na pandemia vivendo com as 5 substituições. Eu sou favorável às cinco Sim, eu substituições. também. Eu, Talvez eu não seja, talvez a gente pudesse botar 4 e mais uma do goleiro, o goleiro não contar. Eu acho que o goleiro, em caso de contusão, você não precisava contar a substituição, né? É uma possibilidade. Agora, eu acho que 3 substituições são muito pouco para o que o futebol é atualmente, né? sim, concordo Você totalmente. sabe muito bem, Juliano, que o aumento da performance atlética dos jogadores, né? Física, técnica, né? Tornaram o jogo bastante difícil. Então, não há sentido você só poder usar 3 substitutos para você alterar, vamos dizer, tentar alterar a dinâmica do jogo a favor do seu time. Eu sou a favor de 5 substituições. Outra coisinha boba, ainda relacionada a substituições. Por mim, acaba esse tipo de substituição que tem que paralisar o jogo. Né? Para mim, a substituição do futebol tinha que ser igual à substituição do handball, não é isso? Substituição com o jogo em movimento. Tem um quarto árbitro ali na área técnica que pode perfeitamente acompanhar a substituição e basta você modificar a regra e dizer como ela tem que ser feita e quais as sanções se ela não for feita corretamente. Não faz sentido você parar o jogo para Joaquim sair do campo e Manuel entrar no campo. Acho que isso é uma coisa que está ultrapassada, é uma coisa que eu substituiria. Outra coisa que a gente pode conversar depois melhor é sobre o tempo do jogo, né? Que também nós temos visto aí diversas polêmicas com relação ao tempo de jogo, né? Os acréscimos, e no Brasil, com esse negócio de VAR ultimamente, está um absurdo, né? Todo meio tempo tem 7 minutos, 6 minutos, 8 minutos. Então, é outra coisa que a gente precisava também repensar, né? Sobre o tempo e também conjugar isso com as sanções. Você sabe aí que você é da educação física, por exemplo, não sei, no futebol americano eu saco nada e rugby também eu não saco nada. Mas no handball, por exemplo, né, quando o cara joga a bola para longe, né, ele é excluído 2 minutos automaticamente. Né? E no futebol isso acontece direto. Quer dizer, você perde tempo e o cara não leva sanção nenhuma. O árbitro. E aí eu te pergunto: o árbitro vai acrescentar os segundos toda hora dali que o cara joga a bola para longe, que o cara fica na frente da barreira? Ele não acrescenta isso porque não tem condições de acrescentar. Atualmente não tem. Se a gente botar um cronometrista de tempo adicional, talvez, mas aí a gente vai recair num jogo que não tem hora para acabar. E isso também é ruim, não é isso? Um jogo é 45 minutos, mas pode durar 55. Isso aí é péssimo, né? É péssimo. Né? Sim. Não, concordo. Legal. A gente não vai aprofundar nisso hoje, não, galera, mas eu gostei muito, Álvaro. Foi muito bom ter te feito essa pergunta e o convite aqui dentro da nossa gravação. Eu só vou dar minha opinião em relação ao que você falou. Em relação às substituições, eu vou até mais longe. Eu sou a favor de 7 substituições. 7. E não é a substituição rotativa como é no futsal, não. O cara saiu e não pode voltar mais. É o Não, que eu eu acho. também concordo. Eu concordo que no futebol saiu.
Saiu, acabou, e ia melhorar a qualidade do espetáculo, os técnicos iam ter menos dificuldade, inclusive, de manter o grupo, porque você ia poder ficar os jogadores mais tempo. Quem é técnico sabe que não é fácil, você tem um elenco muito bom, você tem que deixar os meninos fora e é meio complicado, uns jogadores fora, isso é um ponto. Em relação a fazer a substituição com o jogo rolando, eu discordo, por isso que é legal, né? É bom, eu discordo. Eu sou favorável ao seguinte: substituição, o bonitão, às vezes, do técnico está fazendo substituição para ganhar tempo, aquela substituição para o cronômetro. Aí o cronometrista entra só na substituição e na hora que for falta e pênalti. Isso eu sou favorável. Vai bater pênalti, PT o pênalti. É pênalti? Parei o cronômetro. Não está rolando o tempo. É uma falta que eu vou ter que fazer barreira que vai ser batida para o gol, parei o cronômetro. E substituição. Aí ia parar, ia acabar muito essa coisa de querer enganar, de querer fazer substituição toda hora. Bem, a gente precisa, só para concluir, depois de conversa, mas eu acho que do jeito que está, ainda tem muita subjetividade na mão do árbitro. E isso é ruim para o árbitro, principalmente. É preciso a regra definir, como você falou, pênalti. O cronômetro tem que ser parado. Falta, o cronômetro tem que ser parado. Lesão, o jogador caiu no campo, o árbitro, naquele momento o cronometrista marca. Um cronometrista de acréscimo, né? Mas ser para todo mundo, porque atualmente fica um negócio assim, dúbio. No final você pergunta, mas foi 7 porque não foi 8. Foi 6 porque não foi 9. Entendeu? Fica um negócio, e recai sobre o árbitro, porque fica a desconfiança sobre o árbitro. No final é sempre assim, entendeu? Enfim. É verdade. Eu concordo com você em relação a isso também. Eu acho que de lesão, não. Eu acho que aí não deve parar. Principalmente vai ter que parar o tempo inteiro. E muitas vezes, infelizmente, acontece da pessoa realmente simular uma lesão e aí você vai, sabe? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Sobre o tempo de jogo, é bem interessante nesse sentido também, mas ao invés de ser 45 minutos, fossem 30 minutos. Por exemplo, a FIFA não quer 60 minutos de bola rolando, então 30 minutos em cada tempo. Não estou falando que tem que ser não, tá, pessoal? São ideias. Claro. São ideias. Tá? Sim, ideias. Isso aí. Ô, Álvaro, poxa, quase que a gente fez um vídeo no mesmo tempo do outro. A gente fala bastante. Valeu, cara. Fera demais. Obrigado, viu? Valeu, Juliana. Até a próxima aí. É só marcar que a gente conversa mais. Um abraço aí para todos que acompanham aí o canal do Juliano. Abração. Isso aí. Abraço, galera. Valeu.